Bom dia, meus amores do quarto ano. Tudo bem, gente, com vocês? Hoje é quarta-feira, 23 de setembro, né? E hoje a gente tem aula de ciências. Então, pega o seu livro Brincando com Ciências e abre aí na página 148, ó. Essa é a página 148, onde diz prevenção de acidentes. Vocês lembram da aula passada? O que foi que a gente estudou na aula passada de ciências? A gente estudou sobre alimentação saudável, né? Vocês aprenderam a importância de se alimentar saudável, né? É importante que a gente coma direitinho, né? Para quê? Para que o nosso corpo retire os nutrientes necessários, né? Para manter as funções vitais da nossa vida, para que a gente tenha energia para praticar as nossas atividades diárias, né? E aí vocês aprenderam, né, os alimentos que compõem o grupo dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, não é? Das vitaminas, e aprender também sobre os sais minerais. Lembraram da aula passada? Certo, ai que bom! Então, hoje nós vamos falar sobre a prevenção de acidentes. Vocês sabem que quando a gente se distrai, pode acontecer um acidente, então a gente tem que ficar sempre bem atento, né? Para que não aconteça nenhum acidente. Então, há risco da gente sofrer acidente em toda parte. Toda parte há algum risco. Então, a gente tem que ficar sempre atento, prestando atenção, obedecer a mamãe e tomar todos os cuidados, né? Aqui tem um texto falando sobre a prevenção de acidentes. Eu vou ler o texto e vou falando, explicando, né, juntamente com vocês. E eu quero que você acompanhe a leitura do texto em casa, depois eu quero que você faça outra leitura para resolver as atividades, tá certo? Diz assim, ó: há risco de acidentes em toda parte, mesmo dentro de casa ou na escola. Eles podem ocorrer por falta de cuidado ou por distração. Veja alguns cuidados importantes para evitar os acidentes mais comuns. Aí tem um quadrinho aí onde tem dicas para evitar acidentes, como por exemplo, não mexa em fogões, álcool, em qualquer outro material inflamável ou que possa explodir. Não toque em tomadas e fios descobertos. Você pode levar choque. Nunca empine pipa perto de redes elétricas. Nunca mexa com facas, tesouro de ponta ou outros objetos cortantes e pontiagudos. Evite entrar no mar, em lagos, rios e piscinas, sem a presença de um adulto. Se não souber nadar, nunca entre na água sem boia. Não coloque na boca produtos de limpeza ou em qualquer outra substância que você não saiba o que é. Sente-se sempre no banco de trás dos veículos e use cinto de segurança ou cadeirinha de acordo com a sua idade. Então, gente, todos esses cuidados a gente tem que estar sempre bem atentos a ele, né? Se você fica sozinho em casa, que a mamãe vai trabalhar, sei que vocês já são um pouco crescidos, algumas crianças já ficam em casa sozinha, então não mexa em álcool, né? Se for utilizar, use aquele álcool em gel só na mão, mas longe do fogão, longe de produtos inflamáveis que possam explodir. Se for utilizar o micro-ondas, preste atenção no tempo que você vai aquecer aquele alimento, tá certo? Muito cuidado, não toque em tomadas, fios descobertos. Cuidado, gente, quando for colocar o carregador, né, do celular na tomada. Muito cuidado, sempre usa o chinelo, que é de borracha, né, no pé. Nunca use tomada se você estiver descalço. Porque o chinelo é borracha, ele é um material isolante, tá? Vai te proteger de choques. Nunca empine pipas, tá certo? Então tenha muito cuidado perto das redes elétricas. Se for empinar pipa, é muito legal, é muito bom, muito divertido, mas procura um lugar adequado, tá certo? Não mexa em facas, em objetos pontiagudos. Tenha muito cuidado com os objetos pontiagudos, tá certo? Que pode lhe machucar. Evite entrar no mar, lagos, piscinas sem a presença de um adulto. Mesmo você que sabe nadar bem, não, tio, eu nado bem.
Que bom, maravilhoso, eu também adoro, eu também nado bem. Mas mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado, principalmente em mares e em rios. Por quê? Porque a força da maré é muito forte, pode lhe empurrar com força para a areia, fazer com que você beba água salgada ou a água dos rios, né? Que ela tem muita correnteza, pode lhe levar facilmente. Então tem que ter muito cuidado, viu, gente? Vocês que sabem nadar, tenham muito cuidado. E quem não sabe, só entre na água com a presença de um adulto e com o uso da boia, tá certo? E não coloque produto de limpeza na boca. Vocês já são bem grandinhos, já sabem que não pode estar colocando produto na boca, né? Então a gente não pode estar colocando objetos na boca. Tem gente que gosta de morder a caneta, de morder o lápis, de morder a borracha, né? Tem gente que gosta. Mas não pode, principalmente nessa época, né, de pandemia, de coronavírus, onde a gente tá esterilizando tudo, passando álcool em tudo, a gente não pode estar com os objetos na boca, né? Então, não pode estar colocando objeto na boca, principalmente, né, materiais de limpeza, essas coisas não pode, tá certo, gente? De forma alguma. Então, sente-se sempre no banco de trás. Então, as regras de trânsito, né? As regras de trânsito. Vocês sabem que a gente tem que sentar no banco de trás, as crianças pequenas, que tem que usar a cadeirinha, que tem que usar o assento, que temos que usar o cinto de segurança, todos nós. Quem anda de moto tem que usar o capacete, e o capacete tem que estar o quê? Abotoado aqui, ó. Porque se você cair, o capacete vai voar. Se ele não tiver abotoado, então tem que ter aquela trava de segurança aqui, ó, para que se você cair, ele proteja a sua cabeça quando você bater a cabeça e ele não solte, tá certo? Então todos esses são cuidados que evitam acidentes, que protegem o quê? A sua vida, a minha e a nossa, né? Então, temos figurinhas aqui, ó, objetos cortantes de pontiagudo e o uso correto, né? Observa a imagem, a mamãe utilizando a faca, a criança olhando e aprendendo para quando for adulto usar, né? Tá certo? E as crianças aqui, ó, sentadas no banco, com cinto de segurança, tudo direitinho, né? O bebê na cadeirinha, ó, vocês observem aí bem essas imagens, essas medidas de segurança. Aqui na página 49, 149, tem uma atividade que vocês vão resolver, tá certo? Então, vocês vão resolver essa atividade. E aqui na página 150, a gente vem falando de prevenção de doenças. Como nós podemos nos prevenir de doenças? Ultimamente, a gente tem falado nessa questão de saúde. Ah, tia, entra nesse capítulo? Entra. Alimentação saudável também é saúde. Não é, gente? Claro, claro que sim. E a prevenção de doenças, a gente previne se alimentando saudável, a gente previne, né? A gente previne o coronavírus usando a máscara, né? Usando o álcool em gel ou o álcool normal, lavando as mãos com água e sabão, esterilizando os objetos, as plataformas, tudo, né? Para que a gente não se contamine. Então, isso são formas de prevenir doenças. E nesta página a gente vai ver mais algumas. Vamos lá ler o texto? Diz assim, ó: as doenças surgem por diversos motivos, entre eles por causa de micro-organismos e parasitas que entram em nosso corpo. Eles podem estar presentes em todos os ambientes: ar, solo, água, utensílios, roupas e até na boca, mas ou em outras partes do corpo dos seres humanos e outros animais. Por isso, as doenças podem ser transmitidas por meio de objetos contaminados, né? Ou de um indivíduo doente para outro. Então, vocês sabem, né, que uma pessoa doente pode contaminar outra pessoa se a doença for, né, transmissível, né, com o contato humano. Então, a gente tem que ter cuidado, né? E também compartilhar objetos que estejam contaminados também pode, né, ocorrer essa transmissão de doenças. Por isso que agora
né? Como a gente está vivendo uma pandemia, a gente está sempre esterilizando os objetos, a gente sempre está usando o álcool em gel. Tem um aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Gente, o álcool em gel tem que ser 70% para que ele mate, né, as bactérias, para que ele mate o vírus, né, o coronavírus. Então, ele tem que ter 70%. Os álcools, todos os álcools vem dizendo aqui, ó, você pode acompanhar aqui, ó, nessa faixinha verde que vem aqui dizendo que ele é 70%. Então, nós temos que esterilizar os objetos, as plataformas, as mãos, os pés, quando for entrar em casa, deixar o chinelo lá na porta de casa, o calçado, o tênis, entrar descalço, né? Para não contaminar a sua casa, o piso da sua casa, estar constantemente lavando as mãos, esterilizando as mãos. Isso são medidas de higiene que protegem o que? A nossa vida. Tia, eu fico sem ar quando eu uso a máscara. Eu também. Não é só você, meu amor. Eu também fico sem ar, eu também fico, né, ofegante. Mas nesse tempo é necessário. Se você for sair de casa, você coloca a máscara. Se chegar alguém na sua casa, você for atender a porta, coloca a máscara, tá certo? É medida de proteção, de higiene, é prevenção de doenças, né? É para proteger a sua vida, tá certo? Então, uma maneira de prevenir doença é lavar sempre as mãos com água e sabão quando chegar da rua, antes das refeições e após ir ao banheiro. Desse modo, os micro-organismos que podem estar nas mãos são eliminados. Então, nós sabemos, né, que nós temos que lavar as mãos, higienizar as mãos, né, antes das refeições, né, e agora constantemente sempre, né. Então, você sempre tem que estar lavando as mãos, principalmente nessa época de pandemia, tá certo? Aí aqui a gente fala também sobre a vacinação. Aqui a meninazinha, uma menininha, né, lavando as mãos, uma criança lavando as mãos. E aqui outra linda, né, tomando a vacina. Vocês já tomaram vacina? Todo mundo, né? Acredito que sim, todo mundo já tomou vacina. Porque também é uma forma de prevenir as doenças, né? O nosso corpo vai adquirir imunidade contra aquele vírus, né? Contra aquela doença, e aí ele vai proteger o nosso organismo. Como? Produzindo células de defesa para que, se eu tiver contato com aquele vírus, com aquela doença, com aquele agente causador, né, da doença, eu não fique doente, né? Eu já tenho as células no meu organismo que vai me proteger. Então, isso é a vacina, tá certo? Então, outra forma eficiente de evitar doenças é a vacinação. A vacina contém um micro-organismo causador da doença, porém morto ou enfraquecido, ou apenas pedaços dele. Ele estimula o corpo a criar defesas contra a doença, sem o risco de desenvolvê-la. Assim, quando o micro-organismo entrar em contato com o corpo, a defesa contra ele já estará lá. As vacinas previnem diversas doenças causadas principalmente por vírus e por bactérias, tá certo, gente? Claro que ela nos protege. Vocês já viram um cartão de vacinação? Eu tenho aqui, ó, uma caderneta de vacinação da criança. Essa é da menina, né? Tem um nome aqui, o do menino, se não me engano, é verde, né? Essa carteira é gratuita, que você recebe, a mamãe recebe quando o bebê nasce. Aqui tem as informações do bebê, ó. No caso, você deve ter você não é mais um bebê, é uma criança crescida, já quase uma adolescente, né? Mas você deve ter alguma aí guardada na sua casa. E nesse registro de vacinas aqui é um calendário onde diz todas as vacinas que você tomou, a data que você tomou, né? Ó, vem dizendo as datas, a dose, se precisa repetir a dose, tá certo? Tudo direitinho, registrado, anotado, tá certo? Essa carteira de vacinação aqui é da minha filha.
ela tem 7 anos e ela já tomou todas essas vacinas aqui. Acredito que vocês têm 9, né, 10. Então, vocês devem ter tomado mais do que ela, né? Já deve ter preenchido todos esses espaços aqui que ainda estão em branco, né? Então, essa é a carteira de vacinação. É muito importante, gente, tomar vacina, né? O que é que a gente pede agora? Que aconteça logo, que os cientistas descubram logo, os pesquisadores, os médicos, né? Descubram logo a vacina contra o coronavírus, para que a gente possa voltar para as nossas aulas presenciais, né? O que a gente mais quer nesse momento. E aí na página 151 tem uma atividade também que vocês vão estar resolvendo e enviando para mim. Então essa foi a nossa aula de hoje, né? Essa foi a explicação de hoje. A gente falou sobre prevenir acidentes, sobre prevenção de doenças e sobre vacinas, né? Então, tem uma atividade aí na página 149 e uma atividade na página 151, tá certo? Vocês vão resolver enviar pra tia, tá? Beijo, até amanhã. Amanhã tem aula online, tá certo? Eu aguardo vocês. Tchau, tchau.